Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Centro de Mídias. Eu sei que aqui a gente tem no canal Gestão diretores de escolas, supervisores de ensino e a diretoria de ensino presente. Essa live, ela tem o objetivo da gente esclarecer algumas dúvidas da última reunião que a gente teve aqui no Centro de Mídias, no qual a gente apresentou o cronograma, né? E o cronograma tinha a pauta de atribuição, do processo seletivo PEB-1, do credenciamento da APEI e da atribuição de classes e aulas da escola regular. Como agora, nesse momento, a gente está passando pelo credenciamento da APEI e pelo processo de remoção, o nosso foco hoje, a gente nem vai fazer a apresentação aqui para deixar o chat aberto, para que vocês possam colocar as suas dúvidas, e aí sim a gente vai falar dos processos que estão em andamento, tá bom? Então vamos tentar focar no processo de remoção e também do processo de credenciamento da APEI, tá bom? Antes de iniciarmos essa pauta, ontem a gente fez um comunicado pelo CEMOV, falando aí da cessação, né, do programa APEI, dos períodos. A gente vai ter uma pauta, provavelmente amanhã, com o CEPAG, para a gente falar o que na nossa parte a gente caminhou aqui. Então, as cessações dos docentes de 2018, 2019, 2020, 21, 22 e 23, elas serão feitas de forma automática, então você não precisará fazer esse registro dentro da sede, tá bom? Nem atualização no PAEF. A gente vai fazer uma atualização automática. E a gente vai fazer uma atualização automática de forma a dar continuidade do pagamento, porque a gente sabe que alguns docentes terão um contrato extinto ou não, e eles estarão sim na atribuição de 2024, e na classificação do concurso, eles vão ter aulas atribuídas, então a gente vai fazer uma extensão. Tudo que a gente fizer em relação a cronogramas de pagamento da carga horária inicial, a gente vai fazer para que seja algo casado, tá bom? Para a gente não ter um delay ali, um buraco no pagamento do servidor. Então, só para deixar vocês mais tranquilos em relação a isso. Isso mesmo, os afastamentos a gente fará de forma automática, tá bom? Então, o afastamento a gente cessa automaticamente, e quando a gente for incluir a nova data para essa mesma pessoa que vai dar continuidade, seja na APEI ou em uma atribuição de uma função, a gente vai tentar fazer essas datas casadas, tá bom? Só se acontecer um caso pontual, aí é uma situação atípica, a gente foge desse cenário. Mas em todos a gente vai tentar equilibrar essas datas, para a gente não ter nenhuma interrupção no pagamento. Quando eu falo interrupção, é vigência, tá? Uma vigência não casa com a outra e a gente tem um percurso aí sem o pagamento. Então, logo, se eu sou um CGPAC, no ano de 2023, serei eleito, vou ter continuidade no ano de 2024, a gente quer que essa GDE, ela continue na GDE de 3.180, que é a de gestão, em continuidade. Então, as datas, elas serão casadas, tá? Para que haja essa continuidade. Tá bom? Só para deixar vocês mais tranquilos em relação a isso. Aí eu posso fazer uma observação? Vocês vão lembrar que a virada da carga horária é sempre no dia do primeiro dia de trabalho escolar, que para o ano de 2024 é no dia 7/2 de 2024. Então, no dia 6 de fevereiro de 2024 é o último dia da carga horária de 23. Dia 7/2 de 24 é a nova carga horária atribuída no processo inicial de 2023 para 24, tá bom? Então, essa é a virada da carga horária, tá? Isso até mesmo para redução de módulo. A gente sabe que a gente faz tudo agora de forma antecipada, porque a gente está vendo já a perspectiva de futuro. No entanto, faz toda a programação de cessação, mas a data é sempre no futuro, tá bom? Isso mesmo, bem lembrado, Silvio. Então, essas datas, elas serão contínuas para evitar que a gente tenha uma interrupção em pagamento. Aí, falando também de pagamento, a gente recebeu algumas dúvidas que são em relação aos docentes contratados. Então, vamos falar de como funciona o pagamento dada a extinção. Eu sou um contrato de 2018 ou de 2019, a minha extinção é no dia 31/12. Logo, o meu pagamento, a carga horária de recebimento vai ser a carga horária até a vigência do dia 31/12. Os contratos de 2020, a carga horária que ele vai receber é até o dia 16/12, tá bom? Férias,
As férias, elas já, esse docente, ele recebeu em gozo, então ele já recebeu as férias, tá bom? O que ele recebe? A carga horária dos contratos de 2018 e 2019 até 31/12 e de 2020 até o dia 16/12, tá bom? O 13º ele recebe, porque quando a gente fala de um mês, num mês fechado em folha de pagamento, até o 15º dia ele tem o direito ao 13º salário. Então, a gente está encerrando essa carga no 16º dia, tá bom? Então, ele recebe o 13º salário, que é uma das dúvidas que eu vi aí rolando bastante em grupos de discussão. Ok? Eu vi aqui falando de extinção, que é no dia 15/12, que é a data cravada, então é a mesma situação. E tem os docentes de 2020, eles vão cessar porque completam 3 anos, né? Aí dentro do limite de 3 anos. E o encerramento desse contrato, ele é atrelado ao último dia letivo, certo, Silvio? Isso. O que fala a legislação é que o contrato ele tem a vigência de 3 anos, podendo ser prorrogado até o último dia letivo do ano para o qual está prevista a prorrogação. Ou seja, vamos lá, meu contrato de 2020, vocês contam aí no dedinho, vai dar 23, certinho. Só que eu não vou extinguir, por exemplo, no dia 3 de maio de 2023. O que fala a legislação vai até o último dia letivo de acordo com o calendário escolar. Qual é o último dia letivo? É dia 15 de dezembro de 2023. No dia subsequente, que é o 16, finda-se o contrato, tá bom? Isso. E aí eu vi aqui até a observação, o pessoal colocou, não, é dia 15, tá certo, agora o Silvio corrigiu. Então é isso mesmo, a extinção ela ocorre no dia 16 e a gente conta até o 15º dia, tá bom? Então a questão do 13º, vocês já estão alinhados que ele vai receber, tá bom? Férias ele já recebeu em gozo no período de 2023, então o pagamento de quem está até o dia 31/12, ele recebe até o final do período e quem está até o 15º dia, até o 15º dia. Bom? É importante com relação às férias, porque sempre a pergunta, né? Eu vou perder as férias de 2024, e é que a gente sabe que aqui é diferente do regime da consolidação das leis trabalhistas, CLT, né? Que a gente lá recebe proporcional aos meses trabalhados, né? Completou o período aquisitivo, ele pode até postergar as férias a depois de 2 anos, mas dentro do limite de 2 anos tem que conceder. O nosso, que é um regime diferenciado, principalmente do efetivo e do F, categoria F, que a gente segue o estatuto, está tudo programado, é tudo dentro do ano de exercício. Então, se eu adquirir o direito às férias de 12 meses, então eu concedo contando 1 ano de efetivo exercício com relação aos contratados. Efetivo exercício para os contratados. A gente nunca leva isso em consideração, né? Porque, eu trabalhei 1 ano, já faço jus às férias. Claro que não. Tem que contar os 12 meses de efetivo exercício. No caso do docente que já vem lá de 2020, por exemplo, né, que vem usufruindo as férias de acordo com o calendário escolar, a própria fazenda tem os seus parâmetros, concede as férias dentro dos períodos já estipulados no calendário publicado pela resolução do secretário de Educação. E é importante observar que as férias de 2023 já foram pagas, né, lá em janeiro e também em julho. Se você pegar 12 meses aí, a partir de julho, as férias talvez seriam pagas somente em 2025, em julho. Ou seja, não faz jus às férias, tá? Nessa sequência lógica. Ok. Silvio, tem uma dúvida aqui, é do João Paulo, ele coloca, qual a situação para as escolas em que o calendário foi alterado, estendendo o calendário escolar? Então, os 200 dias letivos ele completou após o dia 15. A gente considera o último dia letivo, certo? Correto. Então, cada unidade escolar, né, em geral, todas as unidades escolares vão ter seu último dia letivo dia 15. Claro, uma excepcionalidade ou outra acontece. E a legislação prevê isso, né? Porque a gente tem que cumprir os 200 dias letivos. Se porventura tiver algum contratado que o último dia letivo seja no dia 18, 19, então ele vai trabalhar até o dia 18, 19, ou respectivamente 19 ou 20 de dezembro será extinto.
Isso, tá bom? Então vai respeitar a data do último dia letivo da escola, tá? Então, não a data do último dia letivo do calendário previsto, tá bom? Sempre a situação da unidade escolar. Aqui, ó, a Carolina, ela pergunta, são duas datas para extinção? Correto, Carol? Porque essa data, ela é vinculada ao ano do contrato. Então, os contratos de 2018 e 2019, por força de lei, ele está estendido até o dia 31/12, tá? Essa é a data da extinção de 2018 e 2019, e os de 2020 é o que a gente acabou de falar agora. Considera o último dia letivo da unidade escolar, tá bom? No encerramento, a extinção será feita no último dia letivo da unidade escolar, logo ele vai receber a carga horária até esse dia, tá? Então, são duas datas. Deixa eu ver se tem mais dessa situação, só vou dar uma olhadinha aqui para a gente ver se dessas situações a gente tem mais alguma informação. Você fala, a Carol, ela coloca, qual os critérios para saber de cada um? Então, Carol, quando a gente vai lá no funcional, admissão, deixa eu lembrar, você tem que ver a vigência desse contrato, se a pessoa é de 2018, 2019 e 2020. Se for essa dúvida, Carol, aí você dá um ok aqui. Se você está falando qual é o último dia letivo da escola, esse é um registro que a unidade escolar faz, não é? Porque quando ela não conseguiu cumprir os 200 dias letivos, ela informa, certo? O João Paulo que citou aqui que tem uma escola nessa situação, dá uma informação aqui para mim, por favor. Como é feito esse registro, João? Lembrando aí, enquanto os universitários nos ajudam, como dizem, né? A gente precisa de ajuda. Aí o que a gente sabe, né, como acontece. A unidade escolar ela é obrigada a inserir na sede o calendário escolar, né, de acordo com as diretrizes da Secretaria da Educação. Então tem início do ano e o final e todos os eventos recorrentes do calendário escolar. Até mesmo o início e o final de cada bimestre letivo, lá está tudo posto, porque tem que ser público. E a gente sabe que esse calendário é homologado pelo supervisor e também pelo dirigente, né? Então, você olhando para cada unidade, você já tem ideia de qual é a data final de cada calendário escolar. A Carol colocou aqui que foram as datas referentes aos anos do término dos referidos contratos. Então, esse contrato de 2018 e 2019, quando a gente olhar lá na sede, a gente vai ver que ele ingressou em 2018, depois a gente tem o contrato, ele sendo reaberto no ano de 2022, porque lembra que a gente teve uma extinção automática? E aí, essa prorrogação, ela teve uma quebra dentro da sede, porém no vínculo do docente não, tá? É um docente que vem de 2018 até 31/12 de 2023. Um que vem de 2019, ele vai ir até dia 31/12 de 2023, tá? Então, são os docentes que estão na nossa rede há 5 anos, tá bom? Vamos ver. Eu acho que em relação ao contrato e a situação de pagamento, a gente já respondeu a maioria das perguntas que tinham aqui. Eu vejo que a maioria são em relação a outros apontamentos. Aqui, ó, Elisângela, boa essa daqui, Elisângela. Ele abriu um contrato V em 2018, depois abriu um novo contrato O em 2023. O contrato V, ele é uma extensão, tanto que a gente conta ele para fins de atribuição. Então, conta sim o período do contrato V, tá? Ele é extinto. A gente fala que abriu o contrato, na realidade não abriu o contrato, né? O contrato é porque a própria lei complementar 1093 de 2009, isso está reproduzido na resolução de atribuição de aulas, que só pode haver apenas um contrato. E depois disso tem que observar o período entre contrato outro, que a gente chama de quarentena. No caso aí, o contrato é um, e a gente sabe que o V, quando se tem aulas atribuídas, ele é bloqueado. Ele continua no sistema. Ele não é encerrado em hipótese nenhuma, né? E logo em seguida a gente abre vamos falar assim, eu não vou falar um PV, o PV, o problema é o PV, né? Olha, eu vou falar uma nova, olha, segura aí.
É um PV. E aí continua esse vínculo, tá? Então a gente conta todo esse período de vínculo. O contrato nasce V e se torna O, então é uma extensão, tá bom? Foi bem colocado, Elisângela, porque a gente nem falou dessa situação ainda. Então, o Thiago coloca aqui, então, perderemos com os contratados. De qual ano vigente? Vamos dar a informação certa. Vamos lá, eu vou voltar nessa pauta, Thiago, vamos ver se fica... a gente não vai perder docentes aqui no cenário, que a gente vai falar da situação contratual. 2018, 2019 e 20, eles são extintos. Esses docentes cumprem quarentena e retornam para a atribuição de classes e aulas. Tá bom? Então, eles podem retornar. Se eles estiverem na PEI, eles também poderão fazer o credenciamento. Aí, o que a gente vai seguir lá no credenciamento e na atribuição? A gente vai seguir a classificação da lista de concurso. Tá bom? Então, esses docentes de 2018, 2019 e 2020, eles retornam pós-quarentena e aí a gente vai seguir a classificação da lista do concurso. Alexandra, mas o docente aí de 2019, ele não fez concurso. Ao longo do ano de 2024, ele pode ingressar, mas de forma do contrato emergencial, tá bom? Então, ele não retorna pela atribuição do processo inicial e nem no credenciamento PEI, é só um contrato emergencial. Tá bom? Se ele não fez o concurso. A gente tem a garantia aí para vocês que a maioria dos nossos docentes contratados fizeram o concurso. Então, isso é certeza, tá bom? Um ou outro não fizeram. E aí, eles só podem retornar de forma emergencial. Eles não retornam no processo inicial, tá? Aí, lembrando aí, só para reforçar, lembre sempre da regra, né? Quem guarda a regra não erra, né? É assim. Então, para ser contratado na rede estadual de ensino, eu sou candidato à contratação, a regra é sempre o processo seletivo simplificado. E não abriu o processo seletivo simplificado pelo banco de talentos. Com certeza não abriu mesmo, né? Como foi o processo seletivo simplificado? Foi utilizando o concurso público para provimento de cargo, de docente. Então, a classificação do concurso será também do processo seletivo simplificado. Isso todo mundo já entendeu. Eu não fiz o processo seletivo, que foi dentro do concurso público. O que vai acontecer? Eu vou poder participar do processo inicial? Não, porque você não está classificado. Se não está classificado, você não participa. Qual é o momento que eu vou participar? Olha, se abrir um cadastro emergencial futuramente, conforme a necessidade de cada diretoria de ensino, isso é necessário anotar, de acordo com a necessidade de cada diretoria de ensino. Eu posso ter a necessidade para química numa diretoria e para artes na outra. Não quer dizer que essa aqui que tem artes vai abrir também para química, né? Isso, o cadastro emergencial para atender uma necessidade bem específica de cada diretoria. Então, a regra, ela não mudou, tá? Continua a mesma. Isso. Aí, Silvia, até né, nessa sequência né, do ingresso, né, candidato ou não, a Carla ela coloca, existe classe para quem não prestou o concurso, mas não passou? Então, Carla, vamos falar da situação do PEB 1, tá? Então, se eu sou um docente, PEB 1, e o meu contrato está extinto, 2018, 2019 e 2020, a gente vai abrir o processo seletivo. Então, indiquem para que ele faça o processo seletivo de PEB 1. Você vai liberar as classes lá na atribuição? Não. Como o concurso da VUNESP, ele foi específico para professores do ensino fundamental e médio, mas não para o docente que atua em classes, tá bom? O pedagogo. Então, esse a gente faz de forma apartada, certo, Silvio? Então, o PEB 1 a gente tem um processo seletivo, sim. Você viu o que o Silvio falou? Ele ingressa por concurso, processo seletivo. Então, para o PEB 1, eu falo PEB 1, gente, mas hoje ele tem a nomenclatura de professor do ensino fundamental e médio. Mas é um professor que tem classe atribuída, ele não tem aula. Então, esse professor, a gente vai fazer um processo seletivo específico somente para ele, tá bom? Então, a situação do professor que a gente conhece como PEB 1 hoje no estado, contratado pela 1364 no código 5774, que atua em classes, será via processo seletivo, né? Ok? Fechado. Rosângela, em que momento vocês disponibilizaram a listagem dos inscritos para o programa Ensino Integral categoria A e F?
listagem, ô Rosângela, a gente está no momento agora de credenciamento, então, eles começaram no dia 12, vai até o dia 15, certo, Karina? A data. E aí, sim, a gente começa as inscrições, depois a gente libera as listas, tá? Então, nesse momento a gente ainda está no período de inscrição, por isso que você não tem um acesso à lista, tá? Mas vai ter sim, tá bom? Ó, aqui a Cláudia coloca, ó, PEB 1 pedagogo, contrato 2020, não fez o concurso. O concurso não era específico para ele. Então, esse docente, Cláudia, indica para que ele faça o processo seletivo, tá bom? Ele tem que fazer o processo seletivo. O processo seletivo segue a regra do processo seletivo. Apresentação de título e tempo do magistério, né, Karina? Exatamente. Principalmente, vamos lá, para os anos 18, para aqueles docentes que têm o contrato 18, 19 e 20, realizem o banco de talentos e atuam, né, em classes, anos iniciais, realizem o banco de talentos. Para os contratos 21, 22 e 23, que não terão seu contrato extinto em 24, aí sim eles podem manifestar interesse, terão atribuição de classes e aulas, ainda que não tenham prestado concurso. Mas a gente está falando de docentes especificamente que atuam em classes anos iniciais, tudo bem? Isso, Cláudia. Então, indica esse docente que ele não fez o concurso, porque o concurso não era específico para ele, que era o pedagogo, então ele tem que fazer o processo seletivo, tá bom? Para ele participar aí da atribuição. Ó, aí o Aloísio, ele vem com a pergunta, o categoria O, que tem um contrato ativo, 21, 22, e não fez o concurso, participará da atribuição em qual momento? Ele participará após o período da atribuição inicial, então vai ser ao longo do ano, na necessidade da diretoria de ensino, de forma emergencial, tá bom? A gente vai seguir a lista da classificação do concurso. Eu acho que é a mesma pergunta que o Rogério fez, e aí é uma sequência de pessoas perguntando, tá bom? Da situação do docente que não fez o concurso. Ainda que ele tenha um contrato ativo ou não, se ele não estiver na lista de classificação, ele vai ser... Qual a situação que ele pode ser contratado ao longo de 2024? Contrato emergencial na necessidade da diretoria de ensino, tá bom? O Felipe coloca aqui a gente vai falar um pouquinho, eu vou voltar um pouquinho depois, gente, porque eu vi que lá em cima a gente tem perguntas de outros assuntos que a gente vai tocar aqui ao longo desse bate-papo nosso, mas a gente queria falar um pouquinho desses assuntos, né, que foram os assuntos que vieram mais perguntas, que a gente foi mais chamado, a gente é chamado no WhatsApp, no Teams, nas redes sociais, no e-mail, né, em ligações. Então, esses eram temas que vocês precisavam saber, principalmente em relação às vigências, aos contratos dos anos de 2018 e 2019, a situação de pagamento, tá bom? Então, a gente precisava falar desses temas aqui. Só ver se a gente tem alguma dúvida focada nesse tema, e aí a gente volta para falar dos outros, tá bom? Eu vi aqui que a Dulce, ela fez uma pergunta que ela colocou seu nome 2 vezes, Silvia, vamos lá. Por favor, Silvia, a diferença entre PEB 2, que não passou e não fez a prova. Por favor, Silvio. Ela está falando que eu tenho 2 situações. Eu tenho o PEB 2 que ele fez o concurso da VUNESP e o que não fez. O que não fez é contrato emergencial. O que fez e não passou, eu peço só para vocês aguardarem, mas eu acredito que esse retorno a gente já consegue dar amanhã para vocês, tá? Em relação ao que fez e não passou. Tá bom? É isso mesmo. Melhor. A Magda, ela pergunta aqui, ó, como se dará a atribuição dos contratos de 2018 e 2019? Eu vou incluir aqui, Magda, o de 2020, porque a gente está falando de contratos que serão extintos ainda no ano de 2023, né? Então, a atribuição desses docentes, Silvio, é aquilo que a gente falou. Ele é extinto, cumpre quarentena. Isso, assim, isso. Vamos lá. Então, lembre sempre dos anos anteriores, porque essa regra ela não foi alterada. Então, mesmo que eu tenha o contrato extinto no ano de 2023, se eu estiver devidamente classificado para fins de atribuição no processo inicial, eu vou participar.
Então, a primeira coisa que a gente tem que observar, o candidato à contratação, que teve extinção no ano anterior, 23, porque a atribuição será em janeiro de 24. Ele está classificado? Sim, ele participa. Caso contrário, aguarda o cadastro emergencial de acordo com a sua diretoria de interesse. Tá? Em regra, é assim, tá? Que vai funcionar. Isso. Aqui eu vejo aqui, a Daniela ela falou, por favor, retomem a vigência de 2024. Primeiro dia letivo será em 15/2. O que a gente tem? A gente tem os docentes, que são os efetivos e admitidos, eles iniciam o ano letivo no dia 7/9, que é o planejamento, certo, Silvio? Isso. Logo essa data é a da virada, né? Isso, o nosso calendário, ele vai iniciar, né, desde lá da gestão anterior, sempre iniciou, né, de 2019 para cá, iniciou com um planejamento. Vocês vão lembrar que, por exemplo, iniciamos lá no dia 27 de janeiro, 26 de janeiro, né, nos anos anteriores. Neste ano, especificamente, por causa das prorrogações, né, das extinções contratuais e para viabilizar o retorno destes profissionais com contrato extinto, é que o calendário vai iniciar dia 7. Lembrando que o calendário com o aluno inicia no dia 15. Então, para fins de pagamento, virar de carga horária de um ano para o outro, 23 para 24, o nosso dia de virada é o dia 7 de fevereiro de 2024, tá? Anota aí. Então, eu tenho que cessar um coordenador de gestão pedagógica que teve uma má avaliação na escola de tempo parcial. Qual é a data, Silvio, que eu vou cessar essa pessoa? Vai ser dia 7/2 de 2024. Silvio, tem um artigo 202 para retornar e vai terminar lá no dia 8 de fevereiro de 2024. Ele pode retornar no dia 7? Pode. Decisão é dele, né? Mas Silvio, lá vai eu me intrometendo no assunto que nós vamos falar. Mas ele vai voltar lá no dia 24 de janeiro de 2024. Ele vai retornar só no dia 7? Aí tem um detalhe, né? É um detalhe muito importante, porque esse da 202, vocês vão lembrar que se a virada da carga horária é no dia 7 de 2 de 24, quer dizer que até o dia 6 é carga horária de 2023. Se eu estou afastado ou em licença no artigo 202, vocês vão lembrar pela regrinha que eu não participei da atribuição do processo inicial de 23, ou seja, estou zerado de carga horária. Então, o que eu tenho que fazer como diretoria, se eu vou voltar lá no dia 26 de janeiro, fazer a ordem inversa. Olha a bagunça. Vai fazer a ordem inversa, vai retirar de alguém que tenha aulas livres na unidade escolar ou na diretoria, se necessário, tá? O que eu aconselho, na maioria das vezes, que a pessoa não retarde o seu retorno para um período tão conturbado quanto é janeiro. Volte até 15 de dezembro de 2023. Aí você faz a ordem direitinho, a pessoa goza das férias de 24 e assim por diante, tá bom? Isso. Aqui eu vi bastante também dúvida, Silvia, em relação aos projetos da pasta. Então aqui, a Elizabeth, ela colocou, professor auxiliar, ações judiciais, contratos de 2023 que não prestaram concurso serão reconduzidos? O contrato de 2000 é um contratado em 2023, logo ele está vigente. Se o projeto cabe recondução, sim. Sim, tá bom? Então, sim, eles serão reconduzidos, porque eu estou com um contrato vigente. Eu estou num projeto que cabe recondução? Sim. Todos os que você citou aqui cabem à recondução, tá bom? Isso. Lembrando aí que a recondução ela é feita a partir de uma avaliação, tá? Eu sei que esse ano foi atípico e o órgão central, tanto o COPED quanto a CGH, não emitiu nenhum comunicado específico sobre as reconduções, mas vocês sabem que cada legislação referente aos projetos, eles têm lá uma cláusula específica falando que, para continuidade para o ano seguinte, é necessário fazer a avaliação de desempenho, né?
Uhum. Eu vi aqui, a Thaís pergunta, contratos de 2021, 22 e 23 ficam interrompidos sem concurso. Então, eu entendo aqui que você falou que são contratos de 21, 22 e 23 e eles não fizeram concurso. Então, se eles não fizeram concurso, logo eles não têm a classificação para a atribuição inicial. Eles ficam em interrupção sim, tá bom, Thaís? Até que eles possam abrir um contrato emergencial conforme a necessidade da diretoria de ensino. Aí, agora vamos lá. A partir de que momento, como fala o seu Santos, a partir de que momento eles vão ficar em interrupção do exercício? É uma pergunta boa. Responda aí no chat. A partir de que data, né? Qual é a data? Lembra aí, ó, da virada da carga horária. É a virada da carga horária, tá bom? Isso. Então, nesse momento, ele entra em interrupção de exercício sim, tá? Deixa eu ver se tem mais um. A Naira Cristina perguntou sobre gestante ou estabilidade provisória no PEI. Eu pretendo, daqui para frente a gente pretende fazer essas lives aqui com vocês. Geralmente será no período da tarde, tá bom? Na manhã a gente não consegue porque a gente está caminhando com os processos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um quadrinho só para falar da interrupção de exercício, estabilidade provisória e do auxílio maternidade, que são dúvidas frequentes, tá bom? Então, eu acredito que sejam pessoas de diretoria que estão perguntando, e aí a gente vai falar sobre esse período, quando há interrupção ou não, quando ele retorna, se recebe, se participa ou não da atribuição. Aí eu vou desenhar um quadro, eu vou apresentar aqui um PPT para vocês, para que a gente possa fazer essa leitura. Porque se eu falar assim, eu acho que não fica muito claro. E aí eu vejo que sim, eu já até deixei anotado, tá bom? Para falar de auxílio maternidade, estabilidade provisória e interrupção de exercício, tá? A gente cria um quadro aqui para que a gente possa conversar. Eu vou sair agora desse tema de contratos e a gente precisa falar um pouquinho sobre remoção, né? Então, a gente está com o período de remoção aí já em andamento, né, Karina? Exatamente. Né? Hoje a gente fez um comunicado, certo? Pra gente soltar amanhã, falando da remoção? Sim, é só um lembrete, porque foi encaminhado semana passada o boletim, e no boletim já informava que dias 13, 14 e 15 é o período para confirmação de vagas pelas unidades escolares, então as unidades já começaram hoje a confirmar ou retificar dentro do sistema Portalnet as vagas para os cargos do quadro de apoio escolar. Agente de organização, agente de serviço, secretário de escola e assistente de administração escolar. Na próxima semana, continuamos o período também de confirmação de vagas, mas agora feito pelas diretorias de ensino, que precisam ratificar o que foi ajustado pelas diretorias de ensino, ou mesmo retificar o que foi apontado, de repente, incorretamente pelo diretor da escola, pela unidade escolar. Então, a semana passada, dia 7/12, foi publicada a portaria, né, e ela informa as principais datas da remoção. Então, esse é o primeiro momento, né, confirmação de vagas, para que depois sejam publicados a relação das vagas, conforme esse levantamento feito pelas unidades escolares e diretorias de ensino, e no dia 2 iniciamos as inscrições. É um período curto, então é importante que o pessoal do QAE esteja atento, que vai de 2 a 9 as inscrições para este concurso de remoção. Isso. E aí eu vou falar ainda da relação. Karina, ficou claro qual o período do módulo que eu conto para remoção? Sim, claro, que é importante. Vale ressaltar, ainda seguimos para levantamento dos módulos, para a observação de afastamentos, designações, o que considera, o que não considera no módulo, ainda permanecemos com a resolução 12 de 2017, então ela está vigente, então ela que deve ser seguida para o cálculo dos módulos, e é importante que o levantamento
levantamento seja feito em relação às classes de 2024. Então, para que esteja mais real em relação ao início do próximo ano letivo, para que essas remoções aconteçam, já considerando a realidade da escola para o ano de 2024. Então, algumas diretorias já haviam feito contato conosco, perguntando, questionando sobre essa questão. Então, é importante levantar turmas de 2024 para que consideremos o módulo de forma correta, tá bom? Ok. Eu vou falar um pouquinho agora, Não, eu só vou falar de um tema aqui que eu vi. Desculpa, eu não vi, eu vi, mas eu não consegui fixar o nome. A pessoa ela fala assim, ele é um contrato, ele está vigente, então a gente está falando de um contrato de 2021, de 22 ou de 23, tá? Ele é um contrato vigente, e aí o que vai acontecer no PEI? Eu sou um docente contratado, estou na PEI, eu sou de 2021, eu fui bem avaliada. O que vai acontecer agora na PEI? Ele vai ter que participar do credenciamento. No credenciamento, a gente vai subir com a lista da classificação no concurso. Então, a gente vai ter um pouquinho aí, vai ter uma diferença dos processos anteriores, tá bom? Então, ele não fica fixo lá, ele é cessado da PEI e retorna pela lista de classificação do concurso. Então, esse ano, o que a gente fez? A gente fez o credenciamento da PEI em 2 etapas. A primeira etapa é dos docentes efetivos e admitidos, e a segunda etapa será dos docentes contratados, tá bom? Então, nosso quadro temporário, ele vai ter um processo de credenciamento próprio. Então, se eu estou na PEI, eu tenho meu contrato vigente, eu vou fazer lá eu vou fazer o meu processo de credenciamento, como eu estou bem avaliado, eu estou apto a participar, e também se eu sou um candidato à contratação, eu passei no concurso da VUNESP, eu também estou apto a participar do credenciamento da PEI. Então, ele vai estar lá na concorrência. Então, só para falar que na PEI, ele não permanece na PEI, os docentes contratados serão cessados da PEI. A primeira fase do credenciamento, ela é dos efetivos e admitidos, logo o módulo, agora esse módulo que a gente vai contar para os efetivos e admitidos é o módulo sem o docente contratado, tá bom? Então, eu vou contar as vagas no módulo, as vagas que estão disponíveis são as vagas que estavam sendo ocupadas pelo categoria O, também eram vagas ocupadas por um docente, seja admitido ou efetivo, que será cessado da PEI a pedido, ou até mesmo por não ter uma avaliação satisfatória. Então, ele é cessado da PEI. Então, essa vaga ela vai contar no módulo. Então, a primeira fase de credenciamento, a gente atende à legislação, né, Silvio? Então, a preferência é do efetivo, depois o admitido, e depois eu venho o docente contratado, correto? A gente vai lembrar eu gosto de regrinha, né? Principalmente legislação, porque ilumina a leitura das demais legislações que a secretaria vai produzindo ao longo do tempo, né? A gente sabe que a gente só pode colocar um docente contratado onde cabe um efetivo ou um F. Se a gente não puder priorizar quem é do quadro permanente, ou seja, titular em uma categoria F, não tem um porquê nem como justificar a presença do O dentro, tá? Por exemplo, do programa ensino integral. E vocês vão lembrar que a possibilidade de atuação do O dentro do programa ensino integral é algo bem recente, né? Se está em 23, acho que foi em 21, mais ou menos essa data, né? 21 para cá que os docentes contratados estão atuando. Até aquele momento, a gente possibilitava somente para professor articulador e talvez na sala de recurso, né? Ok. Então, aqui a gente traz esse cenário dos docentes contratados, a situação dos que estão na PEI, foram bem avaliados, podem retornar sim, mas a gente vai fazer a classificação do concurso. Eu acho que eu vi uma pergunta aqui, que fizeram se vai ter pontos do multiplica para quem é contratado. O contratado, qual que é a regra dele lá na atribuição? É a lista do concurso.
Então, se eu sou o primeiro do concurso, logo eu sou o primeiro a ser chamado para atribuição. Logo eu sou o primeiro a ser chamado para alocação. Então, não é a pontuação que a gente fez para o efetivo, tá bom? A pontuação é a do concurso. A gente vai seguir a lista do concurso, a lista geral. Tá bom? Então, aí a gente não vai falar de pontuação do presença, tempo no magistério, multiplica e de títulos. A gente está falando de uma pontuação específica, a lista corrida do concurso, tá bom? Então, primeiro da lista, primeiro a ser chamado. Lembrando aí que vai sair uma resolução específica sobre contratação por termo determinado, tá, gente? Heraldo, você aqui mencionou em relação à remoção, que não está aparecendo o secretário de escola. As diretorias já haviam apontado essa inconsistência, nós já direcionamos a área de sistema para correção, tudo bem? Em relação à educação especial, que a Maria Rita perguntou, se não vai entrar no módulo, vai entrar no módulo conforme a resolução 12. A diferença é que agora a regrinha são 30 aulas para uma classe, para que você considere uma classe. Não seria isso, Silvio? Ah, tá. Isso é bem importante. Foi encaminhado essa informação num comunicado 232, lá em outubro, eu não vou saber a data exata, mas foi um comunicado COPED, que aí ele passava essa orientação sobre o módulo para educação especial. Então, é isso que a gente vai considerar também para o concurso, tá bom? Correto, isso aí é importante porque estava no limbo, né, aí conversando com a COPED, numa reunião de dirigentes, então decidimos conjuntamente que a gente não ia fazer mudança radical, porque se fizesse uma mudança radical de 23, né, porque você sabe que a resolução publicou lá na metade do ano, né, que era a resolução 21 de 2023. Então ela mudou todo o paradigma do atendimento especializado. Então, era antes, né, era uma classe com 10 aulas e depois tornou-se atribuição de 2 aulas ou 4, conforme a necessidade. Então, vocês notam que é bem diferente. E o que a gente chegou em conclusão naquele momento? Olha, se nas legislações vigentes de cada projeto, de cada módulo, está falando que para considerar uma classe tinha que ter 3 turmas, 3 turmas, daria 30 aulas. Então foi isso que a gente usou por analogia, tá bom? Então, 30 aulas semanais, uma classe, aí é 3, considera para remoção. E a cada 3 considera uma para remoção. Isso para não ter mudança brusca nos módulos, né? Senão, imagina a flutuação. Ia perder um monte de unidade, ia perder um monte de coordenadores, tá? Vou ver aqui mais dúvidas, pessoal. Deixa eu ver. Quando sairá a portaria de atribuição, haverá nova resolução sobre a atribuição de aulas? Sim, né? Precisamos, né, pessoal? Precisamos. Em breve. A gente tem a expectativa que ainda essa semana, tá? Né, Silvio? A gente consiga publicar para vocês, tá bom? Vocês viram que esse ano tá bem diferente, né? Áreas novas. Etapas, né? Etapas novas. Então, estão fazendo alguns ajustes na resolução. Tudo que vocês já conhecem, eu acho que 98 vai permanecer da resolução, tá? Do artigo 10 em diante, muita coisa vai permanecer, só com alguns ajustes de redação e algum atendimento, algumas especificidades que a gente observou e a gente tem que sanear no ano de 2024, tá bom? Mas, em regra, não vai alterar muita coisa não, tá bom? Tá. A Valquíria, ela coloca aqui, e sobre o processo seletivo para ensino técnico, como será a atribuição? Então, Valquíria, a gente vai lembrar da inscrição. Lá na inscrição de atribuição de classes e aulas, a gente pedia para o docente indicar o efetivo e o admitido, para ele indicar se ele gostaria de participar do ensino técnico profissionalizante. Até fizemos lá uma observação para que ele atualizasse a formação curricular, né? Porque eu tenho docente licenciado, ele também pode ser bacharel em outra área. Então, foi naquele período que a gente fez, né? E com o apoio de vocês, a gente sabe que vocês fizeram muitas atualizações aqui, a gente conseguiu observar, tá? Então, a gente sabe que tem interesse da nossa rede em participar do ensino técnico profissionalizante. Então, vamos lá. Na inscrição, ele indicou que
quer participar. Qual é o primeiro momento do ensino técnico profissionalizante na atribuição? Vai ser disponibilizados para aqueles que estão aptos, né? Então, eu tenho uma formação que ela me permite dar aula no ensino técnico profissionalizante. Então, para esse docente, no momento da manifestação de interesse, vai ser aberta as aulas aí do ensino profissionalizante, certo, Karina? Exatamente. Isso. Então, em primeiro momento, o docente efetivo e o admitido, eles vão poder fazer a manifestação de interesse no ensino técnico profissionalizante. E aí a gente parte para o segundo cenário. Ele fez nesse momento, acabou. Não existe um segundo momento, tá bom? Não tem um rescaldo para o efetivo, nem para o F. O que vai acontecer? A gente vai ter um dia, que se não me engano é o final de janeiro. Sim. Eu só vou olhar o cronograma aqui, mas ele é no final de janeiro, a gente vai abrir para que a gente faça a atribuição desses componentes, Isso. desses itinerários no dia 31, da né? educação profissional, exatamente. No final de janeiro, 31 de a gente janeiro. abre para aqueles candidatos que realizaram o concurso da FGV. Foi especificamente para os itinerários profissionais. Ok. Então, aí a gente vai fazer o quê? Ali a gente vai fazer a atribuição do profissionalizante. Como será essa atribuição? No entendimento da coordenadoria do ensino profissionalizante, da CEPRO, há um pedido para que essa atribuição ela seja presencial. Então, ele vai se apresentar na diretoria de ensino para ele ter essas aulas atribuídas. Por que isso? Porque esses docentes, a gente já observou que a maioria deles são docentes que não estão na nossa rede, tá bom? Então, a gente está trazendo pessoas do mercado para ensino técnico profissionalizante, dado também as especificações do ensino profissionalizante. Então, a gente tem lá curso de enfermagem, curso de farmácia, agronegócio, tem algumas que a gente não tem dentro da nossa rede. Então, lá no profissionalizante, nos aprovados, a grande parte, ela vem de fora, ela não é da nossa rede, não é um docente contratado nosso. Então, a gente vai ter o dia 31 para que ele vá até a diretoria para que seja feita essa atribuição de aulas. Também, pessoal, para que vocês possam dar orientação, porque eu não vou pegar todas as minhas aulas do ensino profissionalizante numa única escola. Isso já é mapeável. Então, para que vocês possam auxiliar esse professor e falar assim, ó, essa escola, você consegue, essa escola ela é muito perto dessa, então dá nesse mesmo dia para você dar aula nessas duas escolas. Não, essa escola tem uma distância. Então, para que vocês possam também dar esse apoio, tá? Então, o dia 31 é um dia destinado somente para o ensino técnico profissionalizante. Se a gente passar pelo dia 31 e ainda tiver aulas, a gente vai ter o dia de rescaldo. No rescaldo, vocês vão poder fazer também a atribuição do profissionalizante, tá bom? E aí a gente está falando só da lista da FGV, tá? Nesse primeiro momento, eu tenho o efetivo e o F. Seguindo o que o Silvio falou, primeiro o efetivo e o F ocupam aquele lugar. Não tendo o efetivo e admitido, eu falo F, né? Mas vocês sabem que é o OFA. Então, não tendo professores, docentes para aquela vaga, o que a gente faz? A gente traz o O. O O ele só vem se antes eu tive o A e o F, né, nesta vaga. Então, por isso que eu falo para vocês que aí a gente está falando no profissionalizante de contratação somente pela lista da FGV, tá bom? E aí a gente não está falando da lista da VUNESP. Vocês vão ter acesso à lista, tá? A lista sai para a gente provavelmente no final de dezembro, né, Sim. Karina? Por isso que a gente não está antecipando aqui para vocês, tá bom? A Naira perguntou, voltando um pouquinho do assunto da remoção, e eu acho importante frisar, que ela falou sobre cargos e vagas que não estão corretamente apontados dentro do sistema Portalnet. E é por isso que a gente tem essa etapa no concurso de remoção, antes de informar a relação de vagas das unidades, a gente tem essa etapa de confirmação pelas unidades e confirmação pelas diretorias, porque eventualmente o sistema não, quando o diretor de escola, diretoria, acessa o Portalnet, opção cadastro, confirmação de vaga, aparece módulo, os servidores que estão alocados naquela unidade e a quantidade de vaga. Se eventualmente não está correto o módulo, a quantidade de servidores ou a vaga, é nesse momento que a diretoria e a unidade, posteriormente a diretoria, realizam essa retificação em sistema.
sistema. Então, o diretor de escola, identificando que não está correto o módulo e a quantidade de vagas da sua unidade, lembrando, já pensando em 2024, para esse levantamento de turmas, não está correto, ele vai lá, clica no status não, faz o apontamento correto da vaga e realiza a justificativa. E, posteriormente, a diretoria faz essa ratificação para que o sistema entenda qual é a vaga correta para aquele determinado cargo. E é importante, são 4 cargos, então tem unidades escolares que não comportam, por exemplo, o cargo de assistente de administração, então ele não vai precisar confirmar vaga para aquele cargo, o sistema nem vai liberar o registro, mas eventualmente as escolas que comportem esses 4 cargos, o diretor e a diretoria precisam, dentro daquela unidade, confirmar para cada cargo, tudo bem? Então, está errado no sistema, não é que não tem problema, mas existe a possibilidade de ajuste pelo diretor e pela diretoria nesse momento, tá bom? Tá bom. Eu vou falar um pouquinho de recondução de projetos, porque no geral eu estou vendo bastante dúvidas, tá? Então, vamos lá. Projetos que cabem em recondução. Prisional, Fundação Casa, Classe Hospitalar, CEL, CIEB, CEJA, a CDA a gente colocou aqui, mas já vai ficar disponível para ele, tá? No momento dele fazer a composição da jornada. E Libras. Aí, Silvio, eu vejo aqui muitas perguntas em relação ao professor de Libras. O professor de Libras já entende que não é um projeto, é um atendimento especializado, não é? Isso mesmo, né? Porque já está contemplado lá na resolução 21 de 2023. É importante aí, é só vocês lembrarem da regra, né? A nossa prioridade de atendimento é a sala de aula. É a interação professor-aluno basado no currículo. Claro, aí você fala, mas os projetos como o Protec, Silvio, é importante. Concordo com vocês. A sala de leitura, Silvio, também é importante. Também concordo com vocês. Mas, da mesma forma que aconteceu de 22 para 23, vocês vão lembrar, o atendimento foi voltado totalmente para atender a demanda da matriz curricular. Os projetos que têm correlação foram deixados para depois. Por exemplo, sala de leitura, Protec, e vocês vão lembrar muito bem disso. É a mesma coisa que vai acontecer neste ano de 2023 para 2024. Tá? Prioridade sala de aula, para atender a matriz curricular, e depois os projetos da pasta que não tem essa vinculação tão direta, né? Como o Protec, que trabalha com tecnologia e inovação, e a sala de leitura, né, que gerencia o espaço específico para projetos relacionados à leitura, tá bom? Esse é um bom exemplo. Mas vocês podem falar assim, Silvio, aí eu posso fazer a avaliação do Protec para fim de recondução? Aí eu começo a coçar a cabeça, né? Eu falo assim, não, você vai fazer assim, ó. Se você está pensando aí, por exemplo, né, nos contratados, você pode fazer a avaliação, porque a própria legislação, ela exige que se faça, né? Tanto na sala de leitura quanto no Protec, por exemplo. Estou citando só exemplo, tá? E você faz, mas não será para fim de recondução, no caso dos contratados, né? Então, isso é bom ficar no radar, porque você não tem como garantir para o ano de 24 que ele vai permanecer, uma vez que o nosso foco, o nosso norte é 100% das aulas atribuídas, porque para isso que o professor fez o processo seletivo simplificado, né? Para dar aula em sala de aula. Aula em sala de aula. Foi uma redundância, mas tudo bem. Então, aí, Silvio, eu ainda vou colocar nessa linha, né? A Marcela, ela coloca Karina, fala sobre intérprete de Libras. A Maura coloca professores com aulas no ensino colaborativo serão reconduzidos, se bem avaliados, nos mesmos moldes do projeto da pasta? Então, vocês sabem, que, olha, eu não me lembro que o projeto do ensino colaborativo tem avaliação. Né? Eu não me lembro, eu acho que não tem. Eu acho que não tem essa avaliação, mas nada impede que vocês façam. Sabe por quê? Porque na resolução de atribuição de aulas que a gente vai lançar, essa é uma das grandes novidades. É que a gente vai possibilitar que o professor
de especializado, como está lá na resolução 21, porque ele é um professor de educação básica 2, antiga carreira, ou um professor de ensino fundamental e médio, nova carreira, né? Mas lá na resolução 21 está professor especializado. Então, independência da antiga e da nova, a gente vai possibilitar que ele complemente a carga horária com um projeto de ensino colaborativo, porque ele vai estar na sala de aula, colaborando com o regente e assistindo, entre aspas, o aluno, por meio da didática relacionada ao regente de classe, para que o aluno tenha uma aprendizagem satisfatória e a melhor possível, tá? Então a gente vai autorizar isso na resolução de atribuição. Então eu posso ter 10 turmas lá, eu tenho uma jornada inicial, vamos lá chutar, né? Uma jornada inicial, eu pego 10, uma jornada inicial, que são 19 aulas. Eu posso pegar 10 de sala de recurso, né, bloquinho de 2, e completar com o ensino colaborativo, por exemplo, uma jornada reduzida, que vai dar 9, né? Tá bom? Isso dá para fazer sim. E já foi pensado tanto por nós, CGH, quanto o COPET, porque é uma política de inclusão já garantida em decreto pelo governador do estado. Uhum. E aí eu vejo aqui também, eles perguntam, prisional sim, prisional, o Marcos, né, ele perguntou, prisional é recondução, e aí a gente também os casos de ação judicial, que a gente está falando de ação judicial, cabe recondução, se bem avaliado? Sim, então vamos começar pelo prisional. O prisional, o sistema prisional, ele tem uma legislação específica, é considerado um programa da pasta, né? Tem previsão de recondução, então, se tem previsão de recondução, tem uma avaliação a ser feita. Então, é assim, e façam a avaliação, gente, e sejam rigorosos nessa avaliação. Eu não me lembro como é o relatório de avaliação, porque eu nunca me aprofundei nessa parte, mas assim, sejam rigorosos na avaliação para fazer uma boa recondução, tá? Se vamos falar do O agora, não, faça a avaliação do O, deixa lá pintado que se houver recondução para ele, vai ter recondução, né? Se tem recondução para ele, então coloca lá reconduzido, mas uma letrinha lá bonitinha, lá assim, uma estrelinha dourada, lá, olha, isso aí é excelente, dá para continuar, né? E o importante é isso, dá para fazer isso, tranquilo, passa, então tem recondução. Com relação ao professor auxiliar, que é entre aspas, que essa figura não existe, porque vocês vão lembrar que é uma figura que foi criada lá em 2014, se eu não estiver enganado, para atender a recuperação contínua em sala de aula. Vocês vão lembrar disso melhor do que eu. Foi um sucesso, só que tudo que é bom dura pouco, né? Então foi um sucesso. Só que mudou a gestão, mudou o paradigma, porque foi implantado um outro projeto que foi o PRR, o Fosso e Recuperação, que vocês também lembram. Então, voltando lá atrás, como a gente tinha que atender às ações judiciais e o governo não tinha ainda regulamentado o serviço de apoio, como está na Resolução 21, e aí a gente vai continuar contratando por ação judicial enquanto não há implementação do serviço de fato, então isso é bom deixar claro, tá? Então a gente vai continuar contratando por ação judicial como professor auxiliar, utilizando a nomenclatura antiga da recuperação contínua, e hoje, a gente sabe que não tem legislação para esse professor contratado por ação judicial. Nem para fazer avaliação, não tem, mas eu sugiro, faça avaliação para a continuidade desse serviço. Principalmente, se está dando certo com esse docente, ponto positivo, ele continua, tá? Se não, pode colocar o professor em interrupção de exercício, e colocar um outro para colaborar com a aprendizagem do estudante como professor auxiliar, tá? Então, pode fazer recondução mediante a avaliação que vocês podem fazer de uma forma que vocês vão acharem melhor, usando critérios sempre objetivos, tá, gente? Isso. Então, aqui, Libras, vocês estão perguntando, na situação de Libras cabe recondução? Cabe recondução. Na APEI, cabe recondução, porque a gente está falando da mesma situação, tá bom? Não muda, é um atendimento para o aluno. Para o aluno aprender, ele precisa do intérprete de Libras, ele precisa do professor de Libras, então cabe recondução. Alexandre, se cabe recondução,
O que acontece com o contratado? Porque esse meu professor, ele é um contratado. Cabe recondução, o que você precisa respeitar? Se ele é um contratado que ele tem o término do contrato o contrato, ele a gente não vai encerrar esse contrato. É de 21, 22 e 23, há continuidade, então não precisa fazer nada em relação a isso e cabe a recondução, tá bom? Em relação aos contratados que estão em projetos, seja Fundação Casa, prisional, bem avaliado, cabe recondução, respeita-se a situação do contrato. Cumpre-se quarentena aos que precisam cumprir a quarentena e os que estão vigentes, a continuidade do projeto. Tudo bem? Lembrando aí que a gente tem que pensar nisso, porque a gente fez a previsão, né? A gente trabalhou com uma diretoria de ensino que a gente quer agradecer. A gente não vai falar o nome, mas a gente quer agradecer pela colaboração na produção do cronograma. E a gente fez a previsão de recondução dos projetos, esses que a gente está falando, né? No mesmo dia do artigo 22. Isso. Então, aí a gente tem que verificar se o O vai também participar dessa fase. Para mim, nenhum problema. Já vai ter continuidade, já reconduz ali mesmo. Reconduz, tá? Só que aí ele, por exemplo, o que está cumprindo quarentena, ele foi bem avaliado. Reconduz, só que ele começa o dia letivo após a quarentena, tá bom, pessoal? Só respeita a quarentena, mas reconduz. Não há impedimento em recondução dos docentes OS que vão ser extintos em 2023, tá bom? Só cumpre a quarentena. Lembrando tá aí que na portaria de atribuição vai estar listado quais são os projetos e programas da pasta que farão jus à recondução, tá? Então vocês não vão ficar perdidos não, porque lá está listado já. Tá. Deixa eu ver aqui. Eu vi algumas pessoas me cobrando, responde, mas eu não sabia. Como rolou muitas perguntas, aí eu não vi a pergunta, desculpa, tá bom? Eu vi aqui perguntas, aí estão falando, quem zerou o vídeo? Quem zerou o vídeo? Eu vou dar o retorno amanhã para vocês dessa pauta, tá bom? Vocês estão me perguntando não quem zerou o vídeo, vocês estão me perguntando assim, ó, quem foi reprovado no concurso da VUNESP, ele vai poder participar do processo de atribuição de classes e aulas inicial? Eu acho que é essa a pergunta, né? Então a gente volta amanhã para trazer esse retorno, tá? Aqui a gente está falando da situação dos aprovados. Isso. Bom? E já aproveitando, né? A gente já está numa previsão aí de abrir um período de atualização, né? De formações curriculares, especialmente para os docentes e candidatos à contratação. Tá? Então a gente vai abrir um período e nesse período a pessoa, quem é da rede já vai estar lá automático, né? Vai estar lá as habilitações e qualificações, né? O CEMOB já está preparando o sistema, então ele puxa automaticamente. E aqueles que são novíssimos, ou precisam acrescentar alguma formação, o próprio sistema vai permitir. Então a gente vai abrir um período que vai ser informado logo adiante, né? Nas futuras lives, tá? Aguarde os próximos capítulos. Então vai ser informado esse período de atualização. Por quê? A lista geral, que mandaram uma mensagem aqui para falar, viu? Fala assim, vamos lá assim. A lista geral do concurso, que é o nosso PSS, ele tem que ser dividido em habilitado e qualificado, tá? Tudo isso vai depender dessas decisões que a Alexandra está esperando, tá bom? Tudo dependendo aí da provinha lá, uma provinha assim, provinha não, provinha assim, e tudo vai influenciar na decisão final da classificação, tá bom? E aí a gente está trazendo já para vocês, porque a gente traz por etapas. O que já está decidido, os aprovados, a gente já sabe a situação deles. Aí eu vou falar dos reprovados e inscritos na próxima live que a gente tiver aqui, eu acho que eu já tenho esse retorno, tá bom? Então, eu vou falar agora em geral sobre a sala de leitura. Vocês viram que a gente citou os projetos, a gente não falou de sala de leitura. Como será a sala de leitura para o ano de 2024? Regular e PEI. Não cabe recondução. No entanto, as exceções são o docente readaptado na sala de leitura, cabe recondução, se bem avaliado, né, Silvia? Cabe recondução. E o docente adido, tá bom? Cabe recondução.
Aí nisso daí vocês podem incluir aí o F em hora de permanência, né? Porque é a incluir. mesma condição, pode? É que a gente vai colocar lá que a gente não colocou. Então, tá. E assim, mas Silvio, mas o professor, ele tá no PEI, Silvio, ó, sala de leitura no PEI, ele é professor de língua portuguesa. Aproveita o dito cujo. Coloca no na módulo. Sala de aula. Conta no módulo. Isso, entendeu? Coloca dentro do módulo de docentes, tá? Isso. Para ministrar as aulas. Dá para aproveitar. Enquanto tá dentro do programa, aproveita, tá bom? Tá bom. Então, deixa eu ver o que mais. Prova de vídeo eu já falei para vocês que é a situação de quem foi reprovado e quem fez inscrição não aprovado. Aí eu trago em outro retorno. Tá repetindo bastante? Seja, cabe recondução, tá, Felipe? Se perguntou aqui, cabe recondução. Márcia, eu vi aqui que vocês voltaram um pouquinho na pauta dos contratos, aí eu vou falar um pouquinho no geral, nos contextos, mas eu aproveito aí uns minutinhos só para falar disso. Deixa eu ver. Ai, vai ter que... A live ela era prevista até às 5, eu só vou passar uns minutinhos, só para eu ver se tem... Um momento, porque eu tenho que ir embora, viu, gente? A gente vai ter que ir, que o Silvio... Já tô puxando aqui, ó. Silvio é professor, tá? Eu não posso faltar na escola, não, senão é faltadinha. Olha, não pode não. SIEB cabe recondução, tá bom, ô Adriana? Cabe sim, é tá? importante isso. Sim. Já notifica no SIEB todo mundo. cabe, no SIEB sim, tá bom? Então, a única exceção dos projetos, que foi qual foi no ano passado também, a mesma coisa, tá? Vai ser só para os Protecs que estão no SIEB. Isso vai estar na portaria também. Do ATPI a gente ainda não dá para falar, desculpa. Ensino domiciliar cabe recondução, porque a gente está falando do ensino domiciliar, provavelmente já é uma ação judicial, né? Então, na ação, o juiz já fala por tempo indeterminado, se eu não me engano, tá bom, ô Marcelo? Então, cabe recondução sim, tá? A Luenara, ela fala aqui, Karina, não aparece 11 escolas na confirmação de módulo do Huawei QAE. Encaminha, por gentileza, para o e-mail do CEMOV a lista dessas escolas, porque a gente já atua com o pessoal de sistemas para identificar o que aconteceu e já atualizar para que os diretores possam realizar a confirmação, tá bom? Sim. Então tá, eu vou botar a pauta dos contratos, porque depois eu acredito que o pessoal começou a entrar depois, né? Eu vi que aumentou o número aqui de pessoas. Contratos, cessação, extinção, vocês não vão precisar fazer, porque a gente já sabe, a gente vai fazer o processo automático, tá bom? Então, vocês não precisam fazer a cessação e não se preocupar com as vigências, porque isso a gente vai fazer uma operação automática, tá bom? Então, a gente vai fazer isso. Aí eu vou falar sobre as extinções. Os contratos de 2018 e 2019, a extinção, por lei, ela é no dia 31/12. Logo, esse docente, o que ele vai receber? Ele vai receber a carga horária dele até o dia 31/12 e ele vai receber o 13º salário. Se faz jus, né? Então, ele vai receber o 13º salário. As férias, ele já recebeu, né? Ele já recebeu, ok. Então, os docentes de 2020, contrato de 2020, encerra-se no último dia letivo da escola. No geral, o último dia letivo das escolas é no dia 15/12. Tem algumas que prorrogaram esse prazo, tá bom? Mas eu vou falar no geral. Então, encerrou no dia 15/12, ele vai receber até o dia 15/12, então ele vai receber o 13º, tá bom? As férias ele já recebeu também. Então, essa é a situação dos docentes contratados, tá bom? Em relação à cessação, será feita de forma automática, não precisa fazer, tá bom, pessoal? Não façam. Nos anos anteriores, vocês iam lá e registravam. Neste formato agora, a gente faz tudo automático, tá bom? Então, vocês não precisam fazer. Isso, por quê? Não, só explica. Então, vamos lá, eu vou falar de recondução de projetos, tá? Então, recondução de projetos é um docente que ele está bem avaliado. Então, se ele é um docente que está bem avaliado, cabe a recondução. Se houve a extinção do contrato, eu abro um novo contrato para ele após a quarentena. Essa é a situação dos projetos, tá?
Ficou claro isso para vocês? Então, respeito à quarentena, eu posso abrir. Recondução em projetos, tá bom? Projetos, a gente não faz a lista do concurso, tá? Se é bem avaliado, reconduz ali dentro. A gente fala desses projetos. Então, estou falando de prisional, ação judicial. Acho que eu falei vários aqui, né? Tá. Mas não se preocupe, porque lá na portaria vai Na portaria a gente vai descrever as etapas, tá bom? Em cada um dos projetos. Deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai precisar encerrar a live, né? Porque eu já até passei o meu prazo. Era previsto a gente começar essa live às 15 horas, mas não deu, pessoal, porque a gente estava vendo ainda algumas informações em relação ao credenciamento, tá bom? Então, eu peço desculpas. A minha previsão é que amanhã eu consiga também um horário para que a gente possa falar, aí eu volto com a informação dos reprovados em concurso. A gente tenta fazer já eu vou fazer um PPT para mostrar a situação de quem está em interrupção de exercício, quem está em estabilidade provisória, e falar de cessação, do que é automático, do que eu preciso colocar lá, tá bom? Então, acho que foram a maioria das pautas, e aí a gente fala de recondução, de contratos, em relação à recondução ou não, tá bom? De projetos da pasta. Eu agradeço aí a atenção de vocês, peço desculpas, né, pelo pouco tempo, eu acredito que no geral, a gente pegou a maioria das perguntas, eu vou pedir o chat para que a gente possa olhar o que a gente não respondeu, peço desculpas, tá bom, se eu não respondi todas, e aí a gente volta a falar amanhã, provavelmente numa pauta à tarde, tá bom? Desculpa, eu não estou colocando card, porque às vezes eu mudo o horário, e aí a gente não pode abrir. Mas essas aulas, elas estão aí no repositório, tá bom? Essas lives estão aí no repositório, tá bom? Obrigada, pessoal. Um bom final de tarde. Até mais. Tchau, tchau.